Lucas 5, do 27 em diante. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 19, do 8 em diante. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesses dois textos, nós vemos o relato de dois coletores de impostos, cobradores de impostos. Aqui Lucas e Marcos chamam o primeiro de Levi, mas ele mesmo se chamava Mateus, que em hebraico significa dom de Deus. Como nós sabemos, né, Roma dominava sobre Israel naquela época, e os coletores de impostos, eles eram terceirizados por Roma. Então, Roma pegava os judeus mesmo e deixava alguns deles para recolherem o imposto que Roma cobrava sobre o povo. E então, eles não eram bem vistos pelo povo, porque Roma deixava, então, eles também cobrarem a mais para pagarem os seus salários e pagar mais pessoas para ajudar. Então, na verdade, não eram os coletores de impostos, não eram romanos, eram pessoas do meio do povo, judeus, né? E eles não eram bem vistos, porque havia muita corrupção. A gente vê hoje em dia muita corrupção, mas a corrupção, desde que o homem saiu do Éden, ela começou. E, infelizmente, nessa terra sempre vai haver a corrupção. O dinheiro, o poder, ele corrompe facilmente, né? Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eles não eram bem vistos pelo seu próprio povo, né? Porque eles cobravam a mais. Nós vemos no texto de Zaqueu que ele, quando ele tem um encontro com Jesus, ele sabe que ele tinha defraudado, né? E ele se dispõe, então, a restituir, porque ele sabia o que ele tinha feito. E Mateus, no texto que a gente lê, Lucas fala Levi, mas é Mateus. Mateus também era um cobrador de imposto e também não era bem visto pela sociedade, justamente por esse fato, né? Eles massacrarem o próprio povo, né? Porque Roma cobrava altos impostos já do povo. E eles ainda cobravam mais ainda para tirar a parte deles e, né, fazer a fortuna própria. Então, era difícil. E aí nós vemos que Mateus, tanto o relato de Mateus como o relato de Zaqueu, mostra uma conversão genuína, né? Porque Jesus disse: segue-me. Mateus largou tudo ali, saiu da mesa onde ele ficava para cobrar os impostos e ele seguiu Jesus. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Zaqueu também, ele deixa tudo. Ele também reconhece os seus erros, ele também muda na hora, né? E ele se dispõe até a restituir quem ele tinha tirado. Então, houve uma conversão genuína. Mas nós vemos no texto que os fariseus, né, e os escribas, que eram os religiosos da época, os que conheciam a lei, né? Os escribas eram os que escreviam a lei. E ser um escriba era muito
era muito bem visto na sociedade e também era um cargo importantíssimo. Porque se o escriba estivesse escrevendo uma página e errasse uma palavra, ele não podia só consertar aquela palavra que ele errou. Ele tinha que descartar e começar tudo de novo desde o começo, porque não se admitia erros. Então, os escribas tinham essa função de passar os ensinamentos. E os fariseus era a seita em Israel mais rigorosa, né, que se achavam os donos da verdade. E quando eles veem Jesus ali com Mateus, na casa de Mateus, comendo, eles ficam revoltados, porque Jesus era o rabi, o mestre. Como alguém que se diz conhecedor da lei de Deus pode estar no meio de pecadores? Então, o maior problema que Jesus teve na época que ele veio não foi com os pecadores, mas foi com os religiosos da época. Irmãos, qual é o problema? Sabe que é mais difícil a gente pregar a palavra para quem acha que não precisa de mudar? Para quem já ouviu, eu já ouvi muito essa frase. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Se puder ajudar, eu ajudo. Se não puder, também não prejudico. Quem já ouviu isso? A pessoa, quando ela acha que ela é bom, que ela já é certa, que ela já... Eu não preciso de Deus. Meu lugar no céu já está garantido, porque eu sou uma pessoa boa. Então, às vezes, é mais difícil de explicar a salvação para essa pessoa que acha que já está bem, do que para aquela pessoa que reconhece as suas mazelas, os seus pecados, que realmente sabe que está com a vida errada. E muitas vezes, irmãos, nós cometemos um erro que Jesus não cometeu, que é de selecionar quem nós vamos pregar o evangelho. Às vezes nós selecionamos as pessoas que nós vamos falar de Deus. Quem aqui já pregou para um mendigo? Aquele mendigo mesmo de cair na rua. Quem já pregou para um viciado, drogado? Parece que nós estamos fazendo como os escribas e fariseus da época de Jesus. Nós estamos selecionando quem merece a salvação e quem não merece a salvação. Quem é digno de receber a salvação e quem não é. E exatamente isso que os escribas e fariseus faziam. Eles acharam um absurdo Jesus estar na casa de Mateus. O Mateus não tinha um histórico bom mesmo. Ele não era uma pessoa de um histórico bom. O Zaqueu também não era. E eles acharam um absurdo como que ele, que se diz o Cristo, o Messias, o Rabi, está comendo com pecadores. Então, de certa forma, eles achavam que eles não precisavam da pregação de Jesus, porque eles eram pessoas boas, que conheciam a palavra, e achavam que aquelas pessoas não mereciam a salvação. E às vezes nós estamos também fazendo este papel, nós selecionamos quem nós falamos de Jesus e quem nós não falamos. E às vezes nós selecionamos errado. Às vezes a pessoa que a gente acha que vai receber a palavra, ela não quer, ela não aceita, ela se acha, não, mas eu já sou bom, eu já sou bom. E aí nós deixamos, às vezes, de falar de Deus para aquele que realmente precisa e quer uma transformação de vida. Por isso que Jesus, ele veio e ele quebrou paradigmas. Ele quebrou porque ele falou com mulher, ele falou com os leprosos, ele curou a mulher de fluxo de sangue, ele quebrou todos os preconceitos que haviam na sociedade para mostrar que o evangelho é para todos, é para toda a humanidade. Ele não é seletivo, ele não é só para alguns, é para todos quanto o quiserem. Mas, quando nós nos achamos muito bons,
como os fariseus e os escribas, nós aí entramos nessa de que, se eu sou bom, nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Entende? A gente acha que o nosso pecado nem é tão feio assim. E a gente não tem aquele quebrantamento mesmo diante de Deus. Porque a gente acha, eu já falei aqui várias vezes, mas esse é o nosso pensamento, que a gente mede muito a nossa vida com o outro, né? Ah, mas o irmão que faz aquilo. Eu, perto dele, sou um santo. A gente tem essa facilidade de querer que os nossos pecados sejam vistos através do outro. Engraçado que a gente nunca julga os nossos pecados olhando para aquele irmão mais santo. Olha a santidade daquele irmão, preciso me espelhar nele. Geralmente não é isso que acontece, né? É o contrário, a gente olha para o que peca mais. Ih, mas se aquele lá, né? Eu estou bem perto dele. Né? A gente não olha para o irmão que está mais santificado e dizer, nossa, eu preciso chegar igual aquele irmão. Não, a gente olha para o pecadorzinho para dizer que nós ainda estamos joinha. É algo normal nosso, humano, né? Por isso que a nossa medida de purificação, de santificação não é humana. Ela é divina. Por isso que Deus falou, sede santos, porque eu sou santo. O padrão de Deus é esse. O padrão de Deus é, você precisa ser santo, por quê? Porque eu sou santo. E Ele é. Ele tem autoridade. Ele é santo. Então esse é o padrão de Deus. E o padrão de Deus não mudou. Não significa que porque Jesus estava comendo com os pecadores, Ele concordava com o pecado deles. Entende, irmãos? É diferente. Eu estar com uma pessoa e eu concordar com as atitudes que essa pessoa tem. Jesus estava ali para pregar o evangelho. E para ele pregar o evangelho, ele precisou então ir até onde o povo estava. Quem queria, estava. Então, muitas vezes, nós nos achamos tão puros, né, tão santos, que a gente não, com fulano de tal eu não me misturo, aquele é muito pecador. E às vezes aquele precisa que você fale de Jesus, que você mostre Jesus, que você seja luz ali, e você prefere, então, se afastar. Nós podemos estar com as pessoas sem concordar com aquilo que elas fazem. E o nosso objetivo é justamente para a salvação. Quando os escribas e fariseus questionaram os discípulos falando, olha, o mestre de vocês está aí, comendo com um monte de pecador. Jesus sabia, porque é onisciente, ele falou, né, no texto de Lucas 5, ele diz assim, ele não tinha vindo para os sãos, mas para os que estavam enfermos, né, versículo 31. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele fez um convite a Mateus, segue-me. E Mateus aceitou o convite. Mateus aceitou o convite e ficou tão feliz de ter recebido a salvação, que ele prepara uma festa, um banquete na casa dele para Jesus e os seus discípulos. E mais gente ali. Olha a oportunidade que Jesus teve ali de pregar o evangelho, de falar da salvação, de falar do amor. Reuniu um monte de gente ali na casa de Mateus. E era justamente isso que Jesus queria. Mas os fariseus e os escribas acharam um absurdo. E aí Jesus disse, não, mas a pessoa que está sã não precisa de médico. E os escribas e fariseus, eles estavam assim, eles se achavam tão bons que eles não precisavam de Jesus. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não sou como esse Mateus, cobrador de imposto, que passa a mão no dinheiro lá. Eu não sou igual a ele. Que absurdo Jesus está com ele. Que absurdo Jesus está ali. E aí Jesus fala, olha, mas eu não vim mesmo para quem se acha santo.
Eu vim para aquele que admite suas mazelas, os seus pecados, que admite que precisa de salvação. É para esses que eu vim. É para esses. E Mateus e Zaqueu, realmente, eles tiveram uma conversão genuína. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Para ser, Mateus torna-se seu discípulo. E Zaqueu, ele tem uma transformação instantânea de vida. E é isso que Jesus quer. É isso que Jesus busca. Pessoas que reconheçam seus pecados, que reconheçam suas mazelas, que reconheçam que precisam da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e que precisam da salvação. E às vezes, irmãos, nós estamos com nossos olhos fechados, porque nós achamos que nós já está bom, a minha vida já está boa, do jeito que está. E nós esquecemos muitas vezes que os pecados, né, nós cantamos o hino que diz, todo dia o pecado vem, me chama, né? E às vezes a gente fala não, mas às vezes a gente fala sim. Não é todo dia que a gente vence o pecado. Mas nós precisamos ser aqueles que reconheçam que precisam da misericórdia de Deus. Aqueles que reconheçam, não, eu realmente errei, eu preciso de um conserto na minha vida. Eu preciso das misericórdias de Deus, eu sou pecador. Os fariseus e os escribas, eles não se achavam pecadores. Eles achavam que eles já estavam no nível mais santo. E se acharam tanto que foi eles que mataram o mestre. Por se achar demais, eles acabaram matando o próprio Jesus. O evangelho, ele é para pessoas que realmente querem Cristo. Jesus morreu pela humanidade como um todo. Ele morreu por todos. Mas não é todos que vão ter a eternidade com ele. Por quê? Porque não é todos que a querem. Não é todos que aceitam. E muitas vezes nós estamos vivendo essa vida religiosa. Quando Jesus subiu ao céu, depois da ressurreição, ele fala algo que é para todos, irmãos. É para mim, é para você, é para todos nós. Ele diz assim, ide, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Por que que nós estamos selecionando o evangelho, então? Por que que nós, como cristãos, estamos selecionando o evangelho? Outra coisa que acontece muito no meio cristão. Nós, às vezes, não falamos de Jesus para aquele mais precário, digamos, né? Para o mendigo, lá nós não falamos dele, porque achamos que eles estão muito ralezinho, vou pôr esse termo, né? Mas também é o contrário. Às vezes nós não falamos para pessoas com nível mais elevado, porque nós achamos que elas também, nossa, e eu perto dela, né? Irmãos, tá vendo como nós perdemos oportunidade? Porque, primeiro, Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Outra coisa que Jesus disse, que quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, quem que é? O Espírito Santo. Então, irmãos, olha só, nós não temos o peso de ter que pôr as coisas dentro da cabeça das pessoas, entendeu? O que que Jesus quer? Que a gente fale da salvação. A obra redentora não é nossa, é de Deus, é do Espírito Santo. É Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente entender isso, a gente vai pregar muito mais Jesus, porque, sabe, se a pessoa aceitar, se a pessoa não aceitar, o problema passa a ser dela com Deus. O teu ide, você cumpriu. Se a pessoa não aceitou, o problema passa a não ser seu. O meu sogro e minha sogra, eles me impressionavam muito pela simplicidade que eles falavam do evangelho. E tanto um quanto o outro. Meu sogro era um homem de oração. Meu sogro era um homem que orava muito. Era um homem de oração. E minha sogra era qualquer pessoa que ela encontrasse, irmãos. Não dava 5 minutos, ela estava falando de Jesus. Se ela estava no hospital, ela estava falando de Jesus. Se ela ia fazer uma visita, onde ela estivesse, se ela fosse comprar o pão na padaria, de lá 5 minutos, ela estava falando de Jesus.
Um bom dia, uma boa tarde, era o meio que ela tinha para começar a falar de Jesus. Ela evangelizava o tempo todo. Era impressionante. Nunca viu a pessoa na vida. Daqui a pouco estava ela lá, porque Jesus... E eu queria saber, porque ela entendeu que o que ela tinha que fazer era pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Ela era apenas um instrumento de Deus para pregar o Evangelho. E ela fazia isso. E o Isaías tem essa facilidade, igual da minha sogra, né? Irmãos, ele quebrou um dente. E ele foi no dentista. E eu conheço o pai e o filho são dentistas, né? E uma família influente lá em Pedreira, e eles são bem devotos, assim, no catolicismo, sabe? Bem, assim, o pai dele é carismático, então tem tudo aquilo bem... E aí, Isaías foi arrumar o dente, e aí um dia ele demorou para chegar. Eu falei, misericórdia, o que fez? Chegou em casa, não tinha feito nada no dente. Falei, minha criatura, mas você fica lá todo esse tempo, não faz nada no dente. Fiquei conversando. Esse moço aí, ele é uma pessoa que realmente precisa de Deus, sabe? Quando a pessoa se perde nos próprios pensamentos, ele é formado em dentista, mas ele é filósofo, ele é não sei o quê. Isaías foi falar um negócio lá do judaísmo, ele não só sabe sobre a língua judaica, como construiu a casa dele nos parâmetros do judaísmo. Quer dizer, ele é super estudado, ele é novo ainda, mas é uma pessoa que divaga nos pensamentos. Mas o Isaías falou o quê para ele? Falou de Jesus, da palavra. E ele, irmãos, agora no final de ano, no ano novo, ele mandou uma mensagem para o Isaías. Eu não esqueci, eu ainda quero um dia... Depois que passar toda essa pandemia, nós sentar para conversar realmente. Quer dizer, o Isaías não teve dificuldade em falar de Jesus. Para ele foi arrumar o dente, irmãos. A gente sabe que lá no dentista, né, é difícil falar alguma coisa. Quando está mexendo no dente, mas Isaías deu um jeitinho e falou. Então ele cumpriu o ID. Então às vezes a gente põe obstáculos para testemunhar. Ah, mas eu não sei pregar. Irmãos, pregar, nada mais é do que contar aquilo que Deus faz na tua vida. Não é coisa, né? Não é você inventar uma história ou ter que conhecer a Bíblia toda, né? Tem pessoas que têm facilidade em gravar o texto, né? Capítulo, versículo, livro. Tem outros que já... A gente sabe que está na Bíblia, mas onde que está? É difícil. Então, pregar o Evangelho não quer dizer que você tenha que saber tudo isso. O que você tem que falar? Falar do amor de Jesus, que Jesus fez na tua vida, que Jesus te resgatou. É simples, o Evangelho é simples. A gente que complica. E a gente complica justamente por fazer... igual aos fariseus e os escribas, selecionar quem ouve ou quem não ouve o Evangelho. E eu queria dizer, o ano de 2020 foi um ano complicado de se viver. E aí, você testemunhou de Jesus? Porque é uma boa hora de falar de Jesus. O medo das pessoas, o medo da morte é algo terrível, não é? A pessoa que tem medo de morrer é difícil, irmãos, porque se apavora. E nós temos o consolo para essas pessoas. E às vezes essa oportunidade, essa pandemia, em vez de nós testemunharmos de Jesus, a gente acabou ficando com medo igual os outros. O outro vinha falar, nós mesmo, tem que, né? Tem que se cuidar mesmo e tal. E não testemunhamos de Jesus. Jesus não perdia oportunidade. Onde ele passava, ele via alguém lá, ele já dava um jeitinho. É isso que nós precisamos fazer. Esse ID é para mim, é para você, é para todos nós. Muitas pessoas dizem assim, mas todos são filhos de Deus. Não é isso que a gente ouve? Mas todos são filhos de Deus. Quando Jesus diz,
E de pregar o evangelho, ele diz o quê? A toda criatura. Se fosse todos os filhos, ele ia dizer aos filhos. Nós somos todos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas filho, a gente se torna filho por adoção. Filho de Deus só tem um, que é Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos por adoção. O que é adoção? Por exemplo, eu quero adotar a Geisa como filha. Eu chego e falo, Geisa, vem cá, que de hoje em diante você é minha filha. É assim que funciona? Não, né, gente? Tem um processo. Tem caminhos que eu tenho que trilhar para daí a justiça me dar, então, como filha. É isso a conversão, entende, irmãos? A conversão é isso. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Tem um processo. Tem caminhos que eu preciso trilhar para que Deus, então, me reconheça como filho. Eu preciso ter mudança de vida, eu preciso ter uma postura que agrade a Ele, para que Ele, então, me aceite como filho. E eu seja recebido como filho. Só que eu me tornando filho de Deus, eu tenho todos os benefícios que Jesus tem, como filho legítimo. O filho adotado, ele tem todos os direitos que o filho legítimo. Ele tem todos os direitos, assim somos nós. Nós temos todos os direitos que Jesus tem, quando Deus nos recebe por filhos. Então nós temos esse direito porque nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então é um processo. Zaqueu e Mateus cumpriram esse processo. E foi rápido. Mateus largou tudo. Diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Irmãos, vocês acham que foi fácil para Mateus deixar tudo? Ele não era bem visto pela sociedade, mas financeiramente ele tinha uma vida confortável. É fácil desistir dos nossos bens, que a gente às vezes ralou para conseguir? Não é fácil. Mas não tinha como Mateus nem Zaqueu continuarem na vida que eles tinham antes. O coração deles tinha se corrompido ali. Eles não podiam permanecer ali. Eles tinham que sair mesmo dali. E Mateus saiu. Ele largou tudo, irmãos. Ele não ficou preocupado no que ia acontecer. Ele deixou. Isso é conversão. É quando a gente entende o que Deus tem é maior do que o que eu tenho aqui. O que Deus me propõe é muito melhor e maior do que qualquer coisa que eu tenha aqui. Então, quando a gente entende isso, não é difícil abrir mão de algumas coisas por Deus. Mas quando a gente não entende isso, então tudo é uma dificuldade. Dar dízimos e ofertas é uma dificuldade. Trazer alimento para ajudar o irmão é uma dificuldade. Ir pregar o evangelho é uma dificuldade. Dar carona para o irmão que precisa é uma dificuldade. Tudo se torna difícil, porque os nossos valores estão aqui, não no céu. Nossos valores são apenas nesta vida. E se Mateus olhasse só para essa vida, ele não tinha seguido Jesus. Ele tinha ficado lá cobrando imposto mesmo, que estava bom. Mas ele decidiu por Jesus. E a decisão dele implicou em perdas, grandes perdas. Nem sempre a nossa decisão por Jesus vai nos levar a ganhos nesta terra. Jesus disse, aquele que quer ganhar a sua vida, tem que perder. Tem que perder para ganhar. Esse é o padrão de Deus, entende? É diferente. A gente, como assim perder para ganhar? Eu preciso deixar o meu eu preciso deixar a minha carne, eu preciso matar a minha carne, e eu preciso fazer a vontade de Deus. Então eu preciso perder momentaneamente agora, para ganhar lá na frente. E é isso que nós não queremos, né? Nós perguntamos por que essas igrejas que pregam prosperidade é tudo lotadinho, irmãos. Não sobra cadeira assim, não. Tem muita gente que fica em pé o tempo inteiro. 1h30, 2 horas de culto ali em pé. Porque elas pregam uma vida fácil aqui.
E todo mundo quer isso. Quer uma vida fácil. Não é mais fácil eu querer bens do que ouvir dizer que eu preciso perder para ganhar? Por que essas igrejas elas avançam tanto, crescem tanto? Porque elas pregam um evangelho que não é o evangelho de Deus. É um evangelho fácil. Um evangelho de sacrifício, irmãos. O sacrifício Jesus já fez lá na cruz. Quem dá mais? Quem dá 1000? Leiloam a bênção. Quando Deus diz que as bênçãos, elas vêm e nos alcançam. A gente não precisa correr atrás delas, não. Elas vêm e nos alcançam. Mas é mais fácil, né? Eu tirar R$1.000 e achar que assim eu compro Deus, do que eu ter uma vida santa, pura, que agrade a Ele. E aí, como que eu tenho essa vida santa e pura? Tenho que orar, tenho que tirar momentos de oração com Deus. Preciso estudar a palavra de Deus, que é diferente de ler. Estudar requer tempo, requer dedicação. E eu fico maravilhada, irmãos, com os devocional de quem faz aqui na igreja. A gente vê o crescimento desses irmãos que levaram a sério uma vida de devocional. Tem jovens aqui que... Tem um jovem que está essa semana toda ele me mandou os devocionais dele. Puxa vida, que bênção. Um jovem, ele podia estar preocupado com tantas outras coisas, né? Mas está ali estudando a palavra de Deus e o crescimento dele, ó, rapidinho. A gente vê, mas quer tempo, não é? E a gente arruma tempo para tudo, mas para as coisas de Deus parece que é tão difícil tirar esse tempo. Parece tão complicado tirar esse tempo. Parece que a gente vê, de manhã não dá, deixar para de noite. Estou muito cansado, não vai dar, vou dormir. E assim a gente vai enrolando a nossa vida com Deus. E aí, eu já fui questionada sobre isso, sabe? De pessoas falar assim, mas eu tenho tanto tempo de igreja, e o fulano é mais novo e está pregando. Falei, mas... O fulano de tal quis mais do que você, né? O fulano de tal se empenhou, buscou a Deus, tem uma vida com Deus. Então, não é o tempo de igreja, irmãos. Os escribas e fariseus são uma prova de que não é a religiosidade que conta. É a nossa vida. É como nós prestamos o nosso culto a Deus. Que vir à igreja... Ter uma vida religiosa não salva ninguém. Irmãos, os escribas e fariseus, eles sabiam que Jesus era o mestre. Eles conheciam desde Moisés lá, e eles mataram o mestre. Porque se enganaram tanto dentro da religiosidade deles, que chegaram ao cúmulo de matar o mestre. E estão até hoje lá esperando, né? Israel está até hoje esperando o Messias. O Messias já veio há 2021 anos e eles estão lá esperando o Messias nascer. Por quê? Porque religiosidade não salva ninguém. O que salva é uma vida verdadeiramente aos pés de Jesus. É querer aprender de Jesus. É orar, é estudar a sua palavra. É deixar que esse evangelho nos mude. Zaqueu e Mateus, eles tiveram uma conversão genuína, porque eles tomaram atitudes drásticas. Não, chega, o que eu fui até aqui acabou. Diz que Mateus, Jesus disse, vem, segue-me, ele deixou tudo e seguiu o mestre. E nós, irmãos, colocamos tanto empecilho para servir o mestre, para seguir o mestre. Nos enchemos de tantos cuidados meramente humanos e esquecemos de uma vida com Deus. E aí veio uma pandemia, veio um vírus para nos mostrar que nós continuamos sendo mortais, frágeis e dependentes da graça de Deus. Totalmente dependentes da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, do socorro de Deus. Porque o homem, com toda a sua ciência, surgiu uma vacina aí, mas ainda
Não tem nenhuma delas que é 100% eficaz. Nenhuma delas se tornou 100% eficaz. E olha que o homem consegue sair da terra e ir para o espaço, mas ainda morre de câncer, ainda morre de tantas doenças por aí, não há cura ainda. Toda a sabedoria humana não está salvando nem o próprio homem. Eu estava vendo essa semana, Isaías estava lendo o total de mortes e é assustador o número de suicídio. Assustador, irmãos. Ter ideia do que morreu de pessoas no mundo por suicídio. É um absurdo. A morte estava, acho que só perdia para o câncer. Mas era uma das mortes mais altas, a taxa de suicídio. Irmãos, eu e você temos Jesus para levar para essas pessoas. Quem comete suicídio é porque não vê saída. A pessoa se encontra num jeito que ela não vê saída. Entendeu? Não é sinal de fraqueza, não é sinal nada disso. É que a pessoa não vê outra saída. E aí, como diz o Rafa, né? Aí vem o Satanás, né, mãe? E é mesmo, daí vem Satanás com aquela conversinha, né? De que, depois vai ser melhor, né? E as pessoas estão aí se suicidando. E nós não falamos de Jesus, porque estamos escolhendo as pessoas para falar de Jesus. Porque estamos julgando quem merece ouvir de Jesus e quem não merece ouvir de Jesus. Para Jesus realmente ser eficaz na vida de uma pessoa, ela tem que ter uma conversão como a de Mateus e como a de Zaqueu. Mas não é nossa função essa de fazer a mudança. A mudança quem faz é Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Ele está aqui. E nós temos que falar a tempo e fora de tempo, irmãos. Porque o reino dos céus nunca teve tão próximo e real como está agora. Nunca foi tão perto a volta de Jesus como está agora. Eu estava falando para uma irmã minha esses dias, no Natal, uma irmã que ela já conheceu o Evangelho, mas aquele dito cujo que se diz que é crente em casa, né? Sem comunhão. Se acha, né? Se convence que está certo. E aí, meu pai veio do nosso lado e tal, e o pai falou, esse vírus, tal. E ela, será? Eu falei, sim, Jesus nunca esteve tão próximo à sua vinda como está agora. Tudo está se cumprindo rapidamente, irmãos. Rapidamente está se cumprindo cada profecia. E aí eu falei para minha irmã, você viu como é fácil, como as pessoas foram controladas facilmente? Quem diria que ia ser tão fácil controlar a humanidade como foi? O governo disse o que nós podia fazer, o que nós não podia fazer, onde a gente podia ir, onde a gente não podia ir. Uma doença veio e a população foi controlada facinho, facinho, gente. Foi fácil demais controlar a humanidade. O anticristo, ele está testando os meios para o fim, entende? E foi muito fácil controlar a humanidade. Facinho. Nós temos o nosso governo estadual aqui, né? Abre, fecha comércio e tal. Foi facinho controlar as pessoas. E o anticristo, ele está vendo, não, esse é o caminho, ó. Não é difícil, não. Vocês pensam que é difícil? Eu antigamente pensava, né? Mas vai ser difícil, não é não. Não é difícil, não. Muitos cristãos, até hoje, não voltaram no culto. Aqui, do nosso meio. Muitos irmãos não vieram no culto mais, desde março, que começou a pandemia, vai fazer um ano. Vocês acham que a vida espiritual deles estava no mesmo nível que estava quando eles frequentavam os cultos? Para se esvaziar de Deus, é rapidinho. Vai para encher de novo, é uma luta. Então não vamos esperar a gente se esvaziar de Deus. Se encha de Deus e seja sua testemunha. Fale dele a tempo e fora de tempo. Né? A Bíblia diz que é para nós falarmos a tempo e fora de tempo. Testemunhe do que Jesus fez na tua vida. Na tua vida. Não quer dizer, irmãos, que nós não vamos ter problema. O cristão é a pessoa cheia de problema. Com qualquer outra.
A diferença é que nós não estamos sozinhos mais. Jesus é a nossa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda nos momentos de dificuldade. Na quarta-feira de oração, a Geisa falou que ela tinha acordado aquele dia meio, desanimada. É normal, irmãos, normal. Mas saiba, tem uma frase não vou achar aqui agora, mas se eu não me engano é do Mundi, que foi um dos heróis da fé, que ele fala assim: uns vão chegar mancos, outros chorando, outros aleijados, mas vamos chegar. O importante é chegar. Como chega até lá, o importante é chegar. Então, irmãos, seja um agente abençoador na vida das pessoas, testemunhe de Jesus. Não seja seletivo para quem você fala. Seja uma testemunha de Jesus. Tem tantas pessoas precisando desse Jesus que restaura, que transforma e que salva. Como é bom saber que aconteça o que aconteceu, estou salvo. Se a doença vier e Deus não me curar, mas eu estou salvo. Se a morte vier, eu estou salvo. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que Jesus nos deixou. Que apesar das lutas e problemas aqui, nós temos toda uma eternidade com o Senhor. E eu costumo brincar lá em casa, com a minha turminha, que eu falei para eles que esse negócio de ficar velho, não gostei não, dessa brincadeira de ficar velho. Gente, ficar velho, meu Deus do céu. É uma dor ali, essa abençoada menopausa que acaba com a gente. Essa brincadeira de ficar velho. E a Bíblia diz que depois dos 60 é só enfado e cansaço. Então, gente, 60 anos é muito pouco tempo para uma eternidade. É muito pouco tempo para jogar fora uma eternidade. Que viva 100 anos. Vai viver bastante, mas irmão, vai viver. Não é só festa, não. Os jovenzinhos aí que acham que não vão ficar velhos, vão. Vocês vão ver como que é esse negócio. Quando os pais da gente não é bem assim, é bem assim mesmo. Então, irmãos, é muito pouco tempo que nós temos para testemunhar de Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. Siga o mestre. Jesus, onde passava, a quem fosse, ele falava de Jesus. Ele pregava, ele dizia. E aí nós vemos transformações de vidas. O que seríamos de nós se não tivesse vindo aquela pessoa e falar de Jesus para nós, hein? Você já parou para pensar onde você estaria hoje se não fosse aquele abençoado que veio e falou de Jesus para você? O que seria da sua vida? É que a nossa memória é muito curta, A gente tem uma facilidade em esquecer aquilo que Deus já fez. E a gente está sempre querendo ou esperando aquilo que Deus ainda não fez. Em vez de nós lembrar tudo que Ele já fez por nós. Então seja uma testemunha de Deus por onde você for. Que você seja um agente transformador de vidas, como Jesus foi. E saiba disso. O teu dever é falar. A obra quem faz é o Espírito Santo. Então você não tem obrigação de enfiar as coisas na cabeça da pessoa, Você só fala e Deus faz. Olha que maravilhoso que é esse Deus, Ele nos deixou uma tarefa, mas Ele é que faz a maior parte dessa tarefa.